Oi, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Laís e hoje eu vim falar sobre alimentos ultraprocessados e também sobre a polêmica da rotulagem do Instituto de Defesa ao Consumidor, que está pressionando há anos e anos a Anvisa para que a gente possa saber quais alimentos são ultraprocessados para então fazer escolhas alimentares mais adequadas. Eu vou explicar para vocês o que são os alimentos ultraprocessados, porque é importante que a gente saiba o que a gente está comendo, o que a gente está consumindo, né? Para vocês entenderem, eu acho que nada melhor do que já sair dando exemplos para vocês verem o que tem de ultraprocessado no dia a dia de vocês. Por exemplo, os enlatados, os salgadinhos, gelatinas, aquelas comidas instantâneas, preparações instantâneas, comidas que já vêm prontas, frituras, vários doces também são ultraprocessados, sorvete, margarina, iogurte, tem muita coisa que é ultraprocessado, muita coisa no nosso dia a dia que acaba sendo ultraprocessado. Quando a gente lê o rótulo de alimentos ultraprocessados, na composição deles existem ingredientes que a gente não vai ter na nossa casa, que a gente não vai encontrar fácil assim no meio ambiente, porque são ingredientes que são sintetizados em laboratório, que são provenientes, por exemplo, do carvão e do petróleo, para dar aroma, para dar uma consistência melhor, e é sempre assim com ingredientes com nomes super estranhos. E qual que é o objetivo do ultraprocessamento? Por que criaram isso? Bom, fazem isso para tornar o alimento mais atraente, mais acessível, porque vários deles são bem mais baratos do que outros alimentos que são mais saudáveis, são mais palatáveis, todo mundo gosta de um ultraprocessado, são práticos e duram muito tempo nas prateleiras. Então tudo isso que eu falei é um combo perfeito para as indústrias que produzem esses alimentos. Porque se é gostoso, todo mundo vai querer, já parte daí. Só que também são viciantes por conta do açúcar, porque tem muito açúcar e muito sódio, já é comprovado que essas coisas viciam a gente quer comer, comer, comer. Também são coisas práticas e na vida que a gente leva hoje em dia, todo mundo quer praticidade, todo mundo quer coisas que agilizem a nossa vida, é a lei do menor esforço, não é? Além disso, podem ficar lá nas estantes por muito tempo, então tem esse perigo de estragar, de ficar nas prateleiras dos supermercados e estragar porque ninguém comprou. Isso raramente acontece. Esperem só um pouquinho que daqui a pouco eu vou falar os impactos, os problemas de consumir essas coisas, os diversos impactos que são de várias áreas, daqui a pouquinho eu vou falar e já vou entrar no aspecto da rotulagem do IDEC, né, por que eles estão querendo rotular corretamente. Mas antes eu quero explicar para vocês como que a gente faz para identificar um alimento ultraprocessado na hora de comprar e para tomar cuidado, né? Porque como a maior parte das pessoas não sabe, é bom explicar. Quando a gente olha a lista de ingredientes dos ultraprocessados, tem muitos ingredientes, então já começa por aí. A gente vê que é uma lista muito grande, que a gente fica até com preguiça de ler todos os itens, já começa por aí. Eu vou ler pra vocês, porque são coisas que sempre estão assim ultraprocessados, pelo menos alguns desses ingredientes que eu vou citar sempre estão. E eu não vou decorar pra falar diretamente pra vocês, então eu vou ler, tá bom? Vou ler. Gordura vegetal hidrogenada é um clássico de alimento ultraprocessado. Xaropes, isolados proteicos, agentes de massa, espessantes e emulsificantes, sempre tem. Corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários outros tipos de aditivos. Os alimentos ultraprocessados podem até parecer a melhor opção para o dia a dia, podem super agradar o nosso paladar, mas definitivamente não são a melhor opção para a nossa saúde. O Guia Alimentar para a População Brasileira tem a seguinte recomendação: prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Sim, aquele guia que estavam tentando alterar é esse mesmo. Ele diz pra gente evitar, né? E
se possível, parar de comer os ultraprocessados, porque são bem maléficos para a nossa saúde. Ai, mas isso significa que se eu comer uma vez na semana, 2 vezes na semana, eu vou ficar malzando de saúde, eu vou ter que parar no hospital? Não, não é isso, mas assim, é bom que a gente reduza a quantidade. Se você todos os dias come essas coisas, toma cuidado, entendeu? Quando a gente consome esses alimentos com moderação, tá tudo bem, tá tudo legal. Mas quando a pessoa tem uma alimentação baseada nesses produtos, daí é bem perigoso. Mas eu tô aqui contando pra vocês entenderem, né? Que é um absurdo a gente consumir, a população consome muito desses alimentos ultraprocessados e ninguém explica quais são os problemas de consumir esses alimentos e a gente só consome sem saber, sabe? Tanto é que muita gente consome todos os dias alimentos ultraprocessados. Então é muito importante a gente ter conhecimento sobre as coisas, entender o que a gente está consumindo, entender o que a gente está bancando, entender tudo que tem por trás. Agora chegou o momento que eu vou falar pra vocês dos impactos, que eu não vou falar só dos impactos da saúde, mas vou falar também de impacto ambiental, social e, por fim, os impactos da nossa saúde. A produção, a distribuição e o consumo de alimentos ultraprocessados são potencialmente ameaçadores para o nosso planeta. E, além do mais, conforme a escala da produção, ameaça de verdade, porque são impactos muito maiores. Essa indústria demanda açúcar, óleos e outros ingredientes de matéria-prima para a produção desses alimentos que são comuns à indústria, né? Todos os alimentos ultraprocessados têm certos ingredientes em comum e o que isso gera? Isso gera uma monocultura, que são dependentes de uso de muito agrotóxico, de bastante fertilizante e gasta muita água. Além disso, a distribuição e a venda desses produtos exige muito transporte, o que emite muitos gases tóxicos para o meio ambiente. Isso é um grande gasto de energia. Esse potencial dano ao meio ambiente fica simbolicamente demonstrado quando a gente vê todas as embalagens que são descartadas, né? Muita gente não tem a menor consciência e joga no orgânico, ou joga na rua, joga no mato. Várias embalagens podem ser recicladas, sim, mas muitas não são. E também o que acontece é que várias embalagens são feitas por essa indústria de uma maneira que não dá para reciclar por conta do jeito que fazem, misturando materiais. E aí não dá para reciclar e, obviamente, eles nem pensam em fazer embalagens que são biodegradáveis. Então, tudo atinge o nosso planeta e ameaça espécies, enfim. Agora eu vou falar dos impactos na vida social de uma pessoa que consome frequentemente ultraprocessados. Com o consumo desses alimentos, a preparação de alimentos, o compartilhamento de comida e o comer em uma hora fixa acabam ficando inexistentes na vida das pessoas. Porque esses produtos não precisam de nenhum preparo, não precisam comer em uma hora fixa e podem ser comidos em qualquer lugar. Então, sabe toda a interação social que as propagandas de vários desses produtos mostram? Uma família feliz, é sempre assim, né? Sei lá, propaganda de iogurte, sempre vejo umas coisas assim, a família toda feliz, reunida. Esconde uma realidade por trás, né? Acaba que a família, sei lá, acaba não tendo esse contato de verdade. É uma mentira essas propagandas. E além disso, quando a gente fala das culturas também, é muito perigoso porque, em geral, assim, as propagandas são todas iguais no mundo inteiro, né? Por exemplo, o McDonald's da vida é igual no mundo inteiro, com variações muito mínimas. E aí, no fundo, a gente vê que existe um falso sentido de diversidade, não? Às vezes colocam numa propaganda mostrando um sentido de diversidade e tal, mas isso na real não existe. Por quê? O que acontece? As pessoas acabam querendo consumir essas coisas como um desejo de pertencer a uma cultura superior e moderna. Sei lá, a gente fala de Coca-Cola, por exemplo, sabe? Principalmente há décadas atrás, sabe? Era muito assim.
E tem vários produtos que se colocam nesse sentido e as pessoas acabam querendo consumir como se fosse para pertencer a uma cultura. Eu vou falar agora para vocês os impactos na nossa saúde. Eu vou meio que ler para vocês, olhando para vocês. Vou fazer isso porque é bastante coisa assim e eu não quero falar besteira. Então, esses alimentos eles podem prejudicar mecanismos que indicam fome e saciedade. Fica tudo bagunçado no nosso corpo. Favorecem o acúmulo de gordura por conta dos ingredientes que são feitos, né? Causam distúrbios estomacais, intestinais. Favorecem o desenvolvimento de diabetes, hipertensão, obesidade e também pode causar diversos tipos de câncer. Agora um ponto interessante que é sobre desnutrição. Por quê? Porque as pessoas comem essas coisas, só que nesses produtos eles não são reais alimentos, sabe, para nutrir o nosso corpo. Então existe uma baixa ingestão de nutrientes, de vitaminas, minerais. E se a gente pesquisa só um pouquinho, a gente vai ver que esse tipo de desnutrição é muito recorrente em quem tem uma alimentação à base desses produtos e não consome tantos produtos in natura. O Instituto de Defesa ao Consumidor fala sobre isso e relaciona com a pandemia até. Por quê? Quem tem diabetes, hipertensão, câncer, entre outros, são grupos de risco para o Covid-19. Por quê? Porque agravam os sintomas da Covid. Quem tem obesidade, diabetes, câncer, nesse momento de coronavírus, está sofrendo, porque é um grupo de risco que é perigoso. Então, assim, a gente tem que entender, sabe, os produtos, a gente tem que entender que essa indústria não tem um interesse em nutrir a gente. Como eu falei, é um combo que gera lucro. Entendeu? Então não é um combo que gera saúde, que gera um bem-estar, que gera, sabe? Não é isso. Essas indústrias dos ultraprocessados não estão nem aí para nossa saúde. Agora, por fim, eu vou falar um pouco mais sobre essa rotulagem adequada e tem um site que eu vou deixar todos os links, tudo que eu pesquisei, usei, vou deixar tudo na descrição do vídeo, vocês podem acessar, conferir. E esse site que é direitodesaber.org, que é tem uma petição que a gente deve assinar, que é em relação a essa rotulagem adequada. E nesse site tá falando muita coisa que eu vou falar um pouco pra vocês, mas como são dados, muitas informações específicas, eu vou acabar lendo um pouco pra ficar tudo bem claro e vocês entenderem direitinho os dados. O Instituto de Defesa ao Consumidor quer colocar triângulos que nem os dos transgênicos, quer colocar avisando que são alimentos ultraprocessados para as pessoas repensarem e tomarem cuidado. Tá comprovado, tá nesse site dizendo que com os triângulos, 8 em cada 10 brasileiros entendem o que estão comendo. Isso foi uma pesquisa realizada em 2017 pelo IDEC, com parceria da USP também. Porque a Anvisa quer colocar tipo uma lupinha avisando que é alimento ultraprocessado, só que com o triângulo 8 em cada 10 brasileiros sabem o que tá comendo. Por exemplo, eu quando vejo um alimento transgênico, vejo aquele triângulozão com o T dentro, eu entendo e falo, eita, vou tomar cuidado, vou evitar esses alimentos. E assim é a mesma coisa, né? Não vai adiantar muito uma lupinha, ninguém vai ligar se for uma lupa representando que é um alimento que é ultraprocessado, mas se for um triângulo do mesmo estilo que o do transgênico, já é bem interessante. Além disso, é uma questão de saúde pública muito urgente, rotular e as pessoas, consequentemente, entenderem mais o que estão comendo. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2006 e 2016, 10 anos, houve um aumento de 60% no número de pessoas diagnosticadas com diabetes no Brasil. Além disso, o excesso de peso entre adultos aumentou em 42,6% em 2006 para 54,4% em 2019. O que isso significa? Que as más escolhas alimentares
são uma questão de saúde pública porque a informação seria o melhor remédio, como o IDEC mesmo aponta. Seria o melhor remédio, as pessoas precisam entender, as pessoas precisam ser informadas sobre esse assunto. E nesse site eles estão mostrando que vão continuar lutando sim pelos triângulos, porque já foi comprovado, uma pesquisa feita pela USP e tal, que os brasileiros entendem mais se é um triângulo, entendem o que estão comendo, entendem que é mais perigoso. Lembra quando eu comentei sobre o documentário What the Health? Não sei se você já assistiu, mas o que acontece é o seguinte, as organizações de câncer, diabetes, problemas do coração, essas organizações acabam recomendando o consumo de carne porque são financiadas por indústrias que produzem essas coisas. Ou seja, recebem dinheiro para isso, só que não é o mais adequado, é comprovado que não é o mais adequado consumir presunto, queijo, leite, carne, quando você tem essas doenças dessas organizações. Então é tudo uma parceria maligna por trás. O que eu fico pensando é o seguinte, será que não tem uma parceria e a Anvisa não está envolvida em alguma coisa do tipo com esses grandes impérios, verdadeiros impérios de indústrias de ultraprocessados? E por isso que a Anvisa está tão receosa e não pode aprovar esse triângulo que chamaria mais a atenção das pessoas. E, consequentemente, eu acredito que as pessoas acabariam consumindo menos, com menor intensidade. Enfim, eu fico pensando nisso, sabe? Porque pode ser sim que por trás tenha uma história muito cabulosa, porque é uma questão política, né? É um jogo político, um jogo econômico, visto que as grandes empresas que produzem os ultraprocessados ganham muito dinheiro, vendem muito. Por quê? Por conta daquele pacote que eu falei pra vocês de, assim, a venda é perfeita, não estraga, todo mundo gosta porque é palatável, não é absurdamente caro, só que impactos sociais, culturais, ambientais e impactos na nossa saúde. Ou seja, se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não está querendo verdadeiramente nos alertar, quem tem que avisar somos nós mesmos, temos que nos avisar, que é isso que eu estou tentando fazer para vocês. Mostrar o que são os ultraprocessados, entender os impactos e mostrar também essa proposta, por exemplo, do IDEC de rotulagem correta. Então, bora assinar a petição, bora ler mais sobre, comentar sobre, compartilhar esse assunto com as pessoas para que as pessoas entendam, né, o que está acontecendo, o que a gente está consumindo. Isso é um tipo de consumo consciente também, né? Consumir conscientemente e entender o que a gente está financiando, isso é bem importante. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma conversa um pouquinho extensa, mas eu falei de vários pontos importantes. Compartilhem com todo mundo, com a família, com os amigos, para todo mundo ficar sabendo desse assunto que é importante. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para quando eu postar você ficar sabendo. Eu posto um vídeo por semana. E é isso, até a próxima conversa. Um beijo grande pra vocês.